Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 1º de junho. Olha que legal. Vamos iniciar mais um mês. A frase rema desse mês é: o medo pode criar montanhas, mas a fé é capaz de removê-las. Aleluia. Café com Deus Pai, dia 1º de junho. A nossa palavra-chave é prosperidade. Amém. E a nossa leitura bíblica está lá em João 19. Deixa eu ler aqui João 19 para nós começarmos mais um dia. Aleluia. Aí ontem eu falei assim, quando a gente for ler o João 19, eu vou ler esse finalzinho aqui do 18. Então eu vou ler o finalzinho do 18, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui. É isso mesmo. João 19, mas finalzinho do 18 aqui, quando chegar no 19 eu aviso, tá bom? Jesus é condenado à morte. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Agora vamos para o 19. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu apresento vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. E os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essa palavra, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento em hebraico, em Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, chamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou a Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo a cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz: Eis que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.
Muitos judeus deram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade onde estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus. E sim, ele disse: sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura e toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre minha túnica lançaram a sorte. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas. E Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aqui o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, a morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estavam ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram vinagre como esponja, afixando-o no caniço de isopo, aproximando a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero só fazer uma pausa aqui rapidinho. A gente está lendo um dos textos, o texto mais cruel da Bíblia, que é sobre a crucificação e morte de Jesus. Todas as vezes que eu chego nessa parte em que eles embebedam vinagre numa esponja de isopo, sei lá, eu fico impressionada. Não tem uma vez que eu não fique impressionada. Alguém aqui sabe me responder para que eles fizeram isso? E do que se tratava essa esponja? Do nada uma esponja apareceu com vinagre. Não é do nada. Essa esponja ficava ali, sabia? Ali era um lugar perto de onde as pessoas defecavam e urinavam. Então, eles usavam essa esponja com vinagre para passar na região íntima e não dar bactéria. Então, eles deram para Jesus beber uma esponja embebedada com vinagre de fezes e urina. Quando a gente lê, a gente nem entende o quão profundo e o quão pesado foi a morte de Jesus. Mas quando a gente observa os detalhes e entende o porquê cada cena, cada ato aconteceu, a gente vê o quão cruel Jesus foi crucificado. Meu Deus, é cruel. Pegar uma esponja que limpa fezes e urina e dá para ele beber, isso aí é o cúmulo. Né? Tudo foi o cúmulo, mas assim, meu Deus. Vamos lá. Um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Esse é o título. Essa é a morte de Cristo. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aí a próxima parte é um título que diz assim: um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegou a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, o testemunho é o verdadeiro. E sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação do sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, o qual ninguém tinha sido colocado ali por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Ai, pesado, né? Mas vamos embora. Café com Deus Pai, dia 1º de junho. O título de hoje é: o justo prosperará em todo tempo. Aleluia. Se alguém que ouve continuamente a Deus é essencial para permanecer frutífero. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Gênesis 26, 2. Diversas vezes vemos na escritura a trajetória de pessoas que encontravam em situações que aos olhos humanos não tinha saída, mas que, por meio do poder da fé em Deus, foram surpreendidas, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Talvez você viva rodeado por um cenário bem difícil, em que todas as circunstâncias dizem não, em que nada sustenta a fé. Mas o fato é que se você for resiliente, preservar e com fé obedecer, toda certeza provará o milagre. Isso aconteceu com Isaac, que também sentia ventos contrários soprassem em sua direção. E um deles foi da escassez e passou pela mesma dificuldade que o pai dele, pois a terra onde ele vivia era assolada pela fome. Da mesma forma que aconteceu com Isaac, um fato externo pode impactar a vida de qualquer um. Você pode passar uma tempestade por um acidente, por uma doença, por perdas ou crise econômica. O mundo vive em constante mudança em todos os aspectos de que, de alguma maneira, refletem a nossa vida. Mas, independente de todas essas variáveis alheias à nossa vontade, devemos nos manter firmes em nossa fé e orarmos entregando ao Senhor o controle da nossa vida. Uma vida edificada em Deus nos levará a enfrentar o tempo de escassez como Isaac, o qual mesmo, em meio a um cenário em que a fome era presente, prosperava em todo lugar que cavava poços, encontrava água, independente de qualquer situação ou circunstância contrária pela qual esteja passando. Saiba que com o Senhor você encontrará crescendo e prosperando. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, sério. Se com Deus tá difícil, imagina sem Ele. E é engraçado que as pessoas fingem que são de Deus. É meio que um hobby falar assim: amém, em nome de Jesus, sou de Deus, sou crente, confio no Pai. Confia nada. No dia a dia as pessoas não estão nem aí para Deus. Elas tomam a atitude delas, elas entregam a devoção delas a elas mesmas. Imagina, uma pessoa vira e recebe uma seguinte notícia: hoje você vai ter um encontro com Deus, você quer? Todo mundo fala: eu quero. Mas para isso você vai ter que bater o carro, ficar em coma 30 dias. Não posso parar. Não, deixa para depois. Você quer um encontro com Deus? Quero, então hoje você vai morrer. Não quero não. A gente tem medo da eternidade, sabia? As pessoas têm medo da eternidade. As pessoas têm medo do que elas não conhecem. E é engraçado que você só teme aquilo que você não faz ideia do que é. Tem gente que fala assim: você vai ter encontro com Deus. Fala: eis-me aqui. É desse jeito, tanto faz. É Deus que eu vou encontrar.
Mas Deus não precisa disso para encontrar com a gente, não, tá, gente? Calma. Deus, ele precisa do nosso coração entregue. Será que você conta com Deus na sua rotina diária? Será que você conta com Deus nas suas demandas? Será que você conta com Deus em todos os seus passos? Você tem contado com Deus no seu dia a dia? Você tem contado com Deus nas suas circunstâncias? Como que a gente quer passar a eternidade toda do lado de alguém que a gente não faz ideia de quem seja? Você precisa entender que a prosperidade e a abundância, ela está do lado de quem serve ao Senhor. Sabe por quê? No céu não tem falta de nada, sabia? O Senhor, ele tem interesse, ele não quer te empobrecer. Deus, ele tem interesse em fazer com que a sua vida seja frutífera, abundante e uma vida inspiradora. E a gente sabe que uma vida de fracassos não glorifica a Deus. O que a gente ama é testemunhos. O que a gente ama é milagre. Deus está pronto para fazer um milagre na vida de cada um que queira. Que queira se entregar a Ele, viver com Ele, desfrutar com Ele. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para falar de Deus dentro do seu milagre? Você está pronto para contar o testemunho realmente? Você está pronto para dizer como foi que Deus foi lá e fez? Porque as pessoas amam falar que são de Deus, mas elas não estão prontas para contar que Deus fez um milagre. Sabe por quê? Porque elas nem sabem quem é Deus. Elas não sabem nem o tamanho de Deus. Só que você e eu já chegamos longe demais em Deus, para a gente parar aqui. A fé, o amor e a esperança. Esses são os 3 maiores dons. Ainda que a fé e a esperança vá embora, o amor tem que existir. Mas eu quero te convidar nessa manhã a ter fé, amor e esperança. Não nas coisas desse mundo, sabe? Mas no que o Pai vai fazer por você. No que Deus vai fazer por você. No que o teu Pai vai fazer por você. Mas não acontece nada. Não aconteceu nada até aqui. Mas daqui para frente vai acontecer algo grandioso chamado o seu testemunho. Tenha fé e esperança que o teu Deus que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Nos alinha a tua vontade, Senhor. Ó Espírito Santo, nós te convidamos para fazer parte do nosso dia. Senhor, em nome de Jesus, nos alcance, nos preencha. Faça de nós pessoas, homens, mulheres, dignos de arrependimento. Ó Senhor, nos alcance, nos preencha. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, às 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Se Deus quiser. Aleluia.